Sim. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais uma reunião científica da Regional Unifesp. Eu sou a Cris Knop e estou aqui muito contente que a Cíntia é especialista em dor, doutora Cíntia, especialista em dor e ex-fellow nosso no CZ Regional. Ela aceitou o nosso convite para dar essa aula de bloqueio dos nervos geniculares, que é um assunto que está super em alta. É um bloqueio que aí já tem mais de 10 anos e é amplamente utilizado pelo pessoal das equipes de dor e que vem sendo agora de uns 3 anos para cá, não é tão novidade assim, vem sendo utilizado também como técnica analgésica em algumas situações na anestesia regional, principalmente nas cirurgias de prótese de joelho. Então, tenho a honra de passar a palavra para a doutora Cíntia. Oi, Cris, boa noite. Agradeço mais uma vez o convite aqui da Regional, que eu sempre, obviamente, me sinto em casa, né, por ter feito o fellow aqui. E já vim algumas vezes, né, falar sobre alguns bloqueios, sobre dor crônica e agora falar sobre o bloqueio dos nervos geniculares, que, na verdade, eu acredito que seja uma interface, né, entre o mundo da anestesia e o mundo da dor. Então, na verdade, veio da dor, né? Veio da dor para anestesia, então é bem importante, acho que está cada vez sendo mais difundido, né? No meio da anestesia regional. Então, vamos começar. Assim como o Peng, né? Exato, assim como o Peng, exatamente. Então, vamos lá. Tá visualizando na tela inteira? Tá lindo, pode seguir. Então, tá bom. Vamos lá, então. Bom, então o tema de hoje, né, é o bloqueio dos nervos geniculares. E para a gente sistematizar, né, a aula de hoje, então, inicialmente, antes de falar, né, do bloqueio dos nervos geniculares propriamente ditos, eu vou revisar um pouquinho da anatomia do joelho, tá? Depois eu vou entrar, de fato, na parte da anatomia dos nervos geniculares. Aí, na sequência, eu vou descrever um pouquinho do histórico, né, do bloqueio dos nervos geniculares, quando começou, né, a sua utilização, como eu e a Cris estávamos falando agora, começou no mundo da dor e acabou invadindo, né, o nosso universo da anestesia regional. Então, vou perpassar aí pelo histórico, né, dos nervos geniculares, do bloqueio, e, por fim, as mensagens mais importantes aí da aula. Então, vamos lá. Em relação à anatomia do joelho, obviamente que nessa aula de hoje eu vou passar bem por cima da anatomia, mais uma revisão, né, para a gente conseguir se localizar, ou melhor, se geolocalizar nos nervos geniculares. Bom, então a gente sabe que o joelho é uma estrutura bastante complexa, tá? É uma estrutura que é formada tanto por articulações, como por músculos, ligamentos e, obviamente, a rede vascular e a rede nervosa, que vai contemplar essa região. É uma articulação complexa e ela é classificada do tipo sinovial gínglimo. Então, o que é uma articulação do tipo gínglimo? É uma articulação, como vocês podem ver aí no GIFzinho que eu coloquei, né? É uma articulação uniaxial, ou seja, ela só faz o movimento em um plano cartesiano. Então, a gente sabe que a função, né, dessa articulação é de flexo-extensão, tá? Então, é uma articulação do tipo gínglimo, que é uniaxial. Nós sabemos também que o ortostatismo vai conferir uma certa estabilidade a essa articulação, apesar dela ser uma articulação algo instável e sujeita a lesões, justamente por ser complexa e possuir diversas facetas articulares. Então, quando nós assumimos a posição ortostática, ocorre um maior contato entre as superfícies articulares, entre as facetas articulares. É por isso, então, que no ortostatismo a gente tem uma maior estabilidade dessa articulação. E ela é uma articulação extremamente importante no nosso organismo, porque ela vai receber toda a carga que vem, né, da coluna e dos membros superiores e vai distribuir entre os dois membros. Então, o joelho, ele tem uma função primordial na estabilização tanto da posição ortostática quanto da deambulação. Em relação, então, aos componentes
dessa estrutura tão rica que é o joelho. Primeiramente, então, o componente ósseo, nós temos os principais ossos, né, que fazem parte do joelho, que são o fêmur, a tíbia e a patela. A fíbula acaba não fazendo parte direta da articulação do joelho, mas ela vai ter um papel importante na rede tanto vascular quanto nervosa, como eu vou falar adiante. As articulações compreendem tanto a articulação tíbio-femoral quanto a articulação patelo-femoral e os seus respectivos ligamentos. Os ligamentos principais, então, da região do joelho são os ligamentos colaterais, tanto medial quanto lateral, e eles vão ter um papel importante na sonoanatomia também, quando a gente for identificar os nervos geniculares, e os ligamentos cruzados, anterior e posterior, que para nós, quando vamos executar os bloqueios nervosos, eles não têm uma repercussão importante, mas fazem parte dessa estrutura. Além disso, os meniscos, tanto medial e lateral, também fazem parte dessa estrutura toda. Em relação aos músculos, então, o joelho, ele compreende a inserção de diversos músculos. O primeiro e mais importante deles é o músculo do quadríceps, que na verdade a gente considera como um músculo, mas o quadríceps, ele é um conjunto entre, que compreende, né, os vastos medial, lateral e intermédio, e o reto femoral. Então, o músculo quadríceps, na verdade, é o conjunto de quatro grandes músculos. Além disso, nós temos também o músculo popliteo na face posterior do joelho, o músculo tensor da face lata, né, que vem lá da região do quadril e vai se inserir, então, na região do joelho. A pata de ganso, que também acaba sendo um nome coloquial, mas a pata de ganso é um conjunto de 3 músculos, que é o sartório, o semitendíneo e o grácil, os músculos isquiotibiais e os músculos gastrocnêmios medial e lateral também. Então, vocês podem ver que a estrutura muscular que compreende a região do joelho é bastante ampla. Em relação à vascularização, a vascularização do joelho ela é bastante rica, então nós temos ramos descendentes, ramos ascendentes e os ramos da artéria poplítea que vão fornecer a vascularização, então, da face posterior do joelho. Em relação aos ramos descendentes, nós temos o ramo descendente da artéria circunflexa femoral lateral e o ramo genicular descendente da artéria femoral. Então, na imagem, no canto superior direito aqui da tela, a gente consegue ver, então, as principais artérias geniculares, né? Então, superior medial, inferior medial, superior lateral e inferior lateral, que vão ter uma íntima relação com os nervos geniculares, que eu vou citar mais para frente. Em relação aos ramos ascendentes, nós temos o ramo circunflexo fibular da artéria tibial posterior e os ramos recorrentes tibiais anterior e posterior da artéria tibial anterior. E, por fim, os ramos da artéria poplítea, então, são as artérias geniculares laterais superior e inferior e as artérias geniculares mediais superior e inferior, além das artérias geniculares médias. Então, é uma rede vascular muito densa, né? Muito capilarizada. A gente tem diversos vasos que vão fornecer, então, a irrigação dessa estrutura anatômica. E isso é importante a gente frisar. Esses ramos geniculares das artérias, eles vão ter íntima relação com os nervos propriamente ditos. Então, em relação à inervação do joelho, assim como a vascularização, também é bastante rica, tá? E a gente vai ver na sequência. Estou falando os nervos aqui à esquerda da tela para vocês, mas no lado direito a gente consegue ver uma imagem que eu retirei do Nysora, que é muito interessante, que traz tanto a face anterior do joelho, quanto a face posterior,
com a sua respectiva inervação. Então, o nervo femoral, ele propriamente dito, não vai inervar a cápsula articular do joelho, mas ele vai emitir ramos bastante importantes. Então, quais são os principais ramos? Bom, primeiro é o nervo safeno, que a gente sabe que inerva, né, a face anteromedial do joelho, então tá aqui o nervo safeno descrito, né, como um dos principais ramos sensitivos do nervo femoral. Além disso, o nervo femoral vai emitir outros ramos nervosos que são importantes para a inervação do joelho também, que são os ramos para o vasto medial, para o vasto lateral e para o vasto intermédio, tá? Então a gente consegue ver aqui que eles se bifurcam lá na coxa proximal. Então, o nervo femoral vai emitir o nervo para o vasto lateral, o nervo para o vasto medial e o nervo para o vasto intermédio, que vai ser importante mais para frente também no bloqueio dos nervos geniculares. Além disso, a gente tem o nervo infrapatelar, que também é um ramo do safeno, tá? Então, aqui a gente consegue identificar, né, o nervo na figura, o nervo infrapatelar, o nervo tibial, que vai emitir alguns dos ramos dos geniculares. Então, aqui à direita a gente consegue ver, ó, o inferomedial, o genicular inferomedial, ele vai ser ramo do nervo tibial. O nervo fibular comum, como vocês podem ver aqui, ó, aqui, ele vai emitir, então, o nervo genicular inferolateral e o nervo fibular recorrente, que também contempla a inervação dessa área do joelho, tá? E, por fim, a gente também tem uma contribuição da divisão posterior do obturatório, tá? Então, vocês podem ver aqui na face posterior, o ciático, que vai se dividir, né, em fibular comum e tibial, emitindo os ramos terminais que eu falei anteriormente, e também a divisão posterior do obturatório, também contribuindo para a região de inervação da face posterior do joelho. Certo. Então, a gente fez uma revisão rápida sobre a anatomia do joelho, né? Sobre os principais componentes, tanto da parte óssea quanto de partes moles, a inervação e a irrigação do joelho. E agora a gente vai falar propriamente dito dos nervos geniculares. Qual é a origem deles e qual a localização deles, a topografia na região do joelho. Bom, antes da gente falar dos nervos geniculares, eu vou falar para vocês que a gente faz uma divisão didática do joelho, tá? Então, para ficar de uma forma mais lúdica e clara, para a gente localizar os nervos, nós vamos dividir então o joelho em compartimentos anterior e posterior, como eu mostrei para vocês agora na figura do Naizora, tá? No compartimento anterior, a gente vai dividir em 4 quadrantes. Então, lá no plano cartesiano, né, aquele plano descrito por René Descartes, então ele divide, né, um plano em 4 quadrantes através do eixo X, né, que é a nossa abscissa, e do eixo Y, que é a ordenada. E vai dividir, então, nesses 4 quadrantes, o compartimento anterior do joelho. E por que isso? Justamente para tornar a nomenclatura dessa rede nervosa mais fácil, tá? Então, nós vamos dividir os nervos geniculares de acordo com a sua localização nos quadrantes do compartimento anterior. Então, nós temos o nervo genicular superolateral, o nervo genicular superomedial, o inferolateral e o inferomedial, tá? Então, basicamente, a gente respeitando a topografia, a gente vai conseguir dar um nome adequado para esse nervo, tá? E a gente sabe que além dos nervos geniculares, como eu disse então anteriormente, a rede nervosa do joelho, ela também recebe contribuição de outros nervos que são igualmente importantes. Obviamente que o tema da aula hoje é bloqueio dos nervos geniculares, mas a gente sabe que o joelho é uma estrutura extremamente rica, então a gente recebe contribuição nervosa do nervo fibular recorrente, que vem então do fibular comum, como eu mostrei para vocês, o nervo provasto medial, que é um ramo do femoral e que também é bastante importante e que a gente consegue fazer uma abordagem
quando a gente vai bloquear os nervos geniculares, né? E os nervos para o vasto intermédio, lateral e o ramo infrapatelar. Então, a gente vai focar agora nessa distribuição anatômica nos 4 quadrantes. Bom, o bloqueio dos nervos geniculares, então, inicialmente, ele foi descrito para tratar dores crônicas refratárias do joelho. Então, a descrição na literatura, e eu vou mostrar para vocês adiante, eu trouxe o primeiro artigo de descrição, né, dos nervos geniculares, o foco era para tratamento de osteoartrose, de gonartrose, né, a osteoartrose específica do joelho, cursando com uma dor de difícil controle. Porém, o primeiro bloqueio relatado, né, desses nervos geniculares, ele foi lá, então, no final da década de 2010, ele foi relatado sendo orientado por fluoroscopia. Então, não tinha ainda essa abordagem inicial guiada por ultrassom. E era basicamente a técnica guiada por fluoroscopia, guiada por referências ósseas, tá? Então, não havia, obviamente, a visualização através da fluoroscopia das artérias geniculares, que a gente sabe agora que estão intimamente relacionadas com os nervos, então as referências eram puramente ósseas. Porém, aí sim, alguns anos depois, houve a introdução, né, da técnica guiada por ultrassom, e aí ela permitiu o reconhecimento desses mesmos pontos de referência, né, que a gente tinha pela técnica por fluoroscopia, porém adicionando então a visualização dos tecidos moles e dos vasos que são necessários para identificar o local correto da injeção, tá? Então a técnica de bloqueio guiada por ultrassom, ela foi posteriormente trazida então do mundo da dor crônica para o mundo da anestesia regional, justamente o quê? Para fornecer analgesia para cirurgias específicas da região do joelho, tá? Então, hoje a gente sabe que a infiltração, né, o bloqueio dos nervos geniculares, vai visar apenas os ramos sensoriais para a articulação do joelho, ou seja, vai preservar a força muscular do quadríceps, que faz a flexo-extensão do membro inferior. Então, vai fornecer uma alternativa ao bloqueio do nervo femoral que cursa com o bloqueio motor. Então, essa é a grande vantagem de nós introduzirmos o bloqueio dos nervos geniculares na nossa prática clínica. É abolir, então, o bloqueio motor, que é tão deletério, principalmente na reabilitação pós-operatória de cirurgias do joelho. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar especificamente de cada um dos nervos geniculares e depois eu vou trazer um plus aí que também é importante e que é interessante para a gente adicionar na nossa prática clínica. O nervo genicular superolateral, então, como vocês estão vendo, aqui identificado, né, no quadrado verde, o nervo genicular superolateral, ele vai vir percorrendo aqui a diáfise do fêmur, vai passar entre o músculo vasto lateral e o côndilo femoral lateral, certo? E ele vai acompanhar a artéria genicular lateral superior. Então, ele vem de proximal para distal, entre essa musculatura do compartimento lateral da coxa, vai se espraiar ali na região do côndilo femoral e vai correr junto com a artéria ipsilateral, e com o mesmo nome, obviamente. Já o nervo genicular superomedial, também identificado aqui no retângulo verde, ele vai percorrer a região da diáfise do fêmur, mas agora, obviamente, na face medial, e vai seguir também a artéria genicular medial superior. Ele vai passar entre o tendão da musculatura adutora, né, entre o tendão do adutor magno e o côndilo medial. Então, no côndilo medial, quando ele chega, né, um pouco antes da região articular, ele vai emitir os seus ramos terminais logo abaixo do músculo vasto medial, tá? Então, ele vai correr perto da tuberosidade dos adutores. Já o nervo genicular inferolateral,
como vocês podem ver, e isso eu vou explicitar esse detalhe, né, explicar mais desse detalhe adiante, ele corre muito perto do nervo fibular comum. Na verdade, ele é um ramo do nervo fibular comum. E isso guarda uma particularidade bastante interessante para o bloqueio desse nervo, tá? Então, o nervo genicular inferolateral, ele vai cursar ao redor do côndilo lateral da tíbia, profundamente ao ligamento colateral lateral. Então, lembra que eu falei lá no início da aula, né? Em relação ao ligamento colateral, os nervos geniculares, eles também guardam uma relação de vizinhança dessas estruturas, tá? E, obviamente, o nervo genicular inferolateral, ele vai seguir a artéria genicular lateral inferior próximo à cabeça da fíbula. Então, essa região da cabeça da fíbula, ela tem uma inervação e uma vascularização importantes e que guardam algumas particularidades que eu direi adiante. Nós temos, então, por último, o nervo genicular inferomedial, que também está identificado, né, aí no quadradinho verde, tá? Ele é um ramo do nervo tibial, e ele vai seguir horizontalmente abaixo do ligamento colateral medial. Então, o nervo genicular inferomedial, ele também guarda relação anatômica com o ligamento colateral do seu lado, e ele vai se inserir entre o côndilo medial da tíbia e a própria inserção do ligamento colateral. E, obviamente, acompanha também a artéria genicular medial inferior. Então, vocês conseguem ver que a inervação ela é muito rica, né? E ela é muito ramificada. Isso dificulta bastante a nossa eficácia de analgesia da região do joelho. E agora eu vou trazer o plus, que normalmente a gente acaba não executando esse bloqueio na prática clínica, mas que é de fácil execução e acaba fornecendo mais analgesia para a face anterior do joelho. Opa, eu deixei adiante. Bom, eu vou falar adiante, gente, mas só para antecipar, é o nervo para o vasto intermédio. Então, vocês estão vendo aqui como ele vem bem na face anterior do fêmur e vai se inserir próximo à patela. Então, quando a gente faz o bloqueio dos nervos geniculares, a gente está pensando nos 4 quadrantes, certo? Mas ficaria faltando uma cobertura de analgesia na face anterior, que é dada pelo nervo para o vasto intermédio, que eu vou falar então na técnica de execução do bloqueio desse nervo especificamente, além dos geniculares, tá? Bom, então essa figura é bastante interessante, é de um artigo recente de 2021, que eu vou citar mais para frente, e que traz a dissecção anatômica de alguns cadáveres. E eles reproduziram, então, a inervação promovida pelos nervos geniculares. Então, vocês estão vendo como é bastante rica e bastante ramificada, tá? Bom, então, de uma forma resumida, os nervos geniculares. O bloqueio desses nervos é uma técnica poupadora do componente motor, porque esses nervos são ramos estritamente sensitivos, tá? Então, por exemplo, eu já ouvi de paciente no ambulatório, né, de dor, falando, doutora, depois desse bloqueio, eu vou conseguir sair andando? Sim, não se espera nenhuma fraqueza motora após o bloqueio desses nervos, tá? Ele vai anestesiar, então, os ramos terminais sensoriais, que vão inervar a cápsula anterior do joelho, resultando na anestesia, então, desse compartimento anterior. A gente não tem uma analgesia do compartimento posterior, que vai ser dada pelo IPEC, tá? Que isso é um tema de uma outra aula, mas só para vocês saberem que os nervos geniculares a gente consegue, então, uma cobertura de analgesia da face anterior do joelho, tá? E a distribuição de anestesia de cada nervo isoladamente vai ser dada principalmente pelo seu quadrante correspondente, certo? Bom, então, essa é uma figura bem bacana, tá? Dona Isora, tá? É de livre acesso. E traz, então, um desenho bastante interessante, né? Um corte coronal da estrutura do joelho, e aí a gente consegue ver a relação íntima entre os nervos e as artérias geniculares, tá? Então, nos 4 quadrantes, a gente tem, em teoria, uma relação muito próxima das estruturas vasculares e das estruturas nervosas. E nessa figura, eles até trazem também o ponto, né, de
administração do anestésico local para execução desses bloqueios, certo? Bom, falamos então da anatomia do joelho, da anatomia, né, dos nervos geniculares. Agora a gente sabe então a origem de cada um deles, a íntima relação com os vasos. Agora a gente vai para a parte prática, como que a gente executa esse bloqueio no nosso dia a dia com a técnica guiada por ultrassom. Mas antes, eu vou falar um pouquinho do histórico de como esses bloqueios eles foram sendo desenvolvidos e aprimorados até o dia de hoje. Bom, o primeiro relato na literatura, tá, foi na revista PEN, que é uma revista vinculada à IASP, que é a Organização Internacional para o Estudo da Dor. E esse primeiro artigo foi lançado, então, em 2011. Então, para vocês terem uma noção que é relativamente novo esse bloqueio, né? É novo no mundo da dor e mais novo ainda no mundo da anestesia regional. E esse estudo de 2011 foi um estudo bastante interessante, tá? Ele é um estudo duplo cego, randomizado, controlado, e ele avaliou, então, a eficácia, tá, do tratamento por radiofrequência dos nervos geniculares para pacientes com osteoartrose e uma dor crônica no joelho, tá? De difícil controle. Então, como eu disse, foi um estudo duplo cego, randomizado, né, controlado. Ele contemplou um grupo de 38 idosos com diagnóstico de gonartrose, né, que é a artrose específica da região do joelho, e dor crônica em decorrência dessa gonartrose. E eles fizeram inicialmente um bloqueio teste com lidocaína, tá? 2 ml de lidocaína em cada ponto. E eles avaliaram se esses pacientes tivessem uma resposta satisfatória, né, com o bloqueio. E, além disso, eles tivessem uma refratariedade no tratamento clínico, então é a combinação desses dois fatores, eles submeteriam esses pacientes, então, ao bloqueio, né, por radiofrequência ou ao placebo, tá? Então, eles dividiram esses 38 idosos que eram refratários ao tratamento clínico e obtiveram uma resposta satisfatória no bloqueio teste dos nervos geniculares, eles dividiram em dois grupos. 19 pacientes, então, foram submetidos à neurotomia clássica, guiada, né, por fluoroscopia, então a radiofrequência propriamente dita, e os outros 19 pacientes, né, os outros 19 idosos, eles foram submetidos a uma técnica guiada, né, por fluoroscopia, porém placebo, não eram submetidos de fato à radiofrequência, tá? Então eles eram considerados o grupo controle. E aí, esses pacientes foram avaliados após 1 semana, 4 semanas e 12 semanas do procedimento. E quais foram os resultados que esse estudo eles encontraram? Eles encontraram um alívio da dor nos pacientes que foram submetidos à radiofrequência, né, guiada por fluoroscopia, em pelo menos 50% dos pacientes no grupo radiofrequência, em relação ao grupo controle, e sem efeitos colaterais. Então, não teve bloqueio motor, não teve injúria vascular, né? Não teve nenhuma injeção acidental em outro compartimento, né, que não dos nervos geniculares propriamente ditos. Então, eles perceberam que sim, era uma técnica eficaz, né, como vocês podem ver na figura aí no canto superior direito da tela, eles fizeram os 3 pontos. Então, eles acabaram contemplando os nervos geniculares superomedial, superolateral e inferomedial. Porque, vocês estão vendo aqui, ó, tem o inferolateral, né, a proximidade com a fíbula. Por que que a gente poupa esse bloqueio, principalmente nas técnicas ablativas? Pela íntima relação, pela proximidade com o nervo fibular comum. Então, qual seria a principal complicação do bloqueio do nervo genicular inferolateral se eu tivesse algum acometimento do nervo fibular comum? Seria o pé caído, né? Principalmente em técnicas ablativas, né? E aí você teria um dano aí mais permanente, tá? Então, na dor crônica, a gente evita abordar o nervo genicular inferolateral por conta de risco de lesão do fibular comum, tá? Bom, então em 2011
a gente está vendo esse artigo, foi o primeiro artigo descrito de técnicas ablativas para dor crônica no joelho, tá? E isso guiado por fluoroscopia. E aí a gente foi caminhando, outros estudos foram surgindo. Em 2015, nós tivemos uma publicação na Pain Physician, e aí é um estudo cadavérico, tá? Não foi um estudo envolvendo, né, pacientes, foi um estudo de anatomia, né, de secção cadavérica, mas foi o primeiro estudo que correlacionou a abordagem dos nervos geniculares com o ultrassom. Então, de 2011 até 2015, nós tivemos aí um gap, né, na verdade, de abordagens ultrassonográficas dos nervos geniculares. Muitos estudos foram saindo, na verdade, nem tanto, mas alguns estudos foram saindo para a técnica de bloqueio dos nervos geniculares, mas até então guiado por fluoroscopia. E aí, então, nós tivemos esse estudo, né, que envolveu, então, a dissecção anatômica de 10 cadáveres. Eles tiveram alguns critérios de exclusão, obviamente, né, e os critérios principais de exclusão foram se esses cadáveres tivessem, porventura, sido submetidos a cirurgias ou grandes procedimentos na região do joelho, eles, obviamente, já eram automaticamente descartados, tá? Então, eles pegaram esses 10 cadáveres e eles dividiram em um grupo de 4 e outro grupo de 6 cadáveres. O grupo de 4 cadáveres, eles foram submetidos à dissecção anatômica do joelho para a identificação dos nervos superomedial, né, o genicular superomedial e inferomedial, tá? Então, aqui a gente não está olhando, né, dissecando, na verdade eles até dissecam, mas o foco deles não era a avaliação ultrassonográfica do compartimento lateral do joelho. Então, para vocês verem, o primeiro estudo com abordagem anatômica, né, sonoanatômica dos geniculares, mesmo assim ainda não era completo, né? Estava avaliando mais o compartimento medial do joelho. E os outros 6 cadáveres foram submetidos a uma injeção guiada por ultrassom, tá? Com meio ml de corante vermelho na região dos nervos também, superomedial, né? Genicular superomedial e genicular inferomedial. E depois eles foram comparar. Então, eles foram comparar a dissecção anatômica com o bloqueio, né, com o corante, através do ultrassom, eles foram comparar se essas áreas, elas correspondiam entre si. E qual foi o resultado deles? Eles identificaram que, de fato, o bloqueio, né, dos nervos do compartimento medial, tanto superomedial quanto inferomedial, guiados por ultrassom, podiam ser executados com uma certa acurácia, tá? Então, aqui vocês conseguem ver, na tela da esquerda, a dissecção anatômica, né? Depois eles fizeram a reconstrução, né? No desenho, enfim. E no lado direito da tela, a gente vê exatamente o local onde eles executaram o bloqueio. Eu vou descrever a técnica, tá? Mais para frente. Por enquanto, eu só estou mostrando para vocês como é que foi, então, o desenrolar na história desses bloqueios, tá? Então, eu vou mostrar. Mas esse, de fato, é o compartimento medial, né? A figura de cima é o superomedial e a figura de baixo é o inferomedial. Mas eu vou descrever a técnica adiante, tá? Bom, então, em 2011 nós tivemos aquele primeiro estudo guiado por fluoroscopia, em 2015 nós tivemos um estudo cadavérico e envolvendo pacientes de fato. Em 2016, nós tivemos, então, um relato de caso, tá, que foi publicado na Case Reports in Anesthesiology, e esse relato de caso foi o primeiro relato mostrando, então, o bloqueio dos nervos geniculares guiado por ultrassom, mas ainda assim um relato de caso, né? Então, foi feita uma radiofrequência, né, uma técnica ablativa, mas agora guiada por ultrassom. Então, esse relato de caso era sobre uma senhora de 88 anos de idade, ela tinha indicação cirúrgica, porém, ela recusou esse procedimento cirúrgico por conta da idade avançada e das comorbidades dela. Então, ela tinha esse diagnóstico de osteoartrose grau 4, tá, no joelho,
E ela foi submetida a um procedimento inicial, que foi o bloqueio teste, que foi positivo, né, guiado por ultrassom, e aí, na sequência, eles programaram a técnica ablativa por radiofrequência. E o resultado que eles encontraram foi que essa senhora teve uma melhora da dor e da funcionalidade por até 6 meses após o procedimento. Então, a conclusão foi que, obviamente, é um relato de caso, mas a conclusão desse trabalho foi que o uso do ultrassom, ele proporcionou um método rápido, não invasivo, né, sem radiação, alternativo, então, à fluoroscopia para abordagem dos nervos geniculares. Eu trouxe esse trabalho aqui, né, como eu disse, ele não tem um peso científico tão importante, porque é um relato de caso, mas ele foi o primeiro relato de caso descrito na literatura. Então, ele tem o seu valor histórico, por isso que eu trouxe ele para mostrar para vocês, tá? Então, eles também trouxeram, né, a imagem sonoanatômica aí na porção direita, né, da tela, e aí sim eles fizeram o bloqueio, né, a técnica ablativa, dos três nervos. Então, o genicular superomedial, o genicular superolateral e o genicular inferomedial. Então, eles mostram bonitinho, né, como que eles fizeram a identificação sonoanatômica, qual foi a direção, então, do agulhamento. Apesar de ser um relato de caso, é um artigo bem descrito e bem claro, tá? E aí, caminhando um pouquinho mais na história, aí já chegando mais perto, né, dos nossos dias atuais, mesmo em 2015, né, quando teve o estudo cadavérico, né, depois em 2016 que teve relato de caso, de 2016 para cá a gente já teve bastante produção científica. Quando eu fiz a pesquisa no PubMed, você vê que o primeiro artigo é aquele que eu mostrei, né, na verdade, 2010, 2011, e depois disso a gente tem um boom, assim, um crescente enorme de publicações referentes aos nervos geniculares. E esse artigo também é bastante interessante, tá? Foi publicado na revista Dani, e aí ele traz, então, um estudo da inervação periarticular do joelho, tá? E por que que eu trouxe ele? Porque até então a gente está falando nervos geniculares, né? Genicular supermedial, superlateral, enfim. E esse artigo, ele traz uma revisão mais ampla da inervação do joelho. Então, é uma mudança aí de paradigma, apesar de bem recente, né? Toda essa técnica dos nervos geniculares, é uma mudança de paradigma de como a gente vai abordar a dor crônica da região do joelho. Tá? Isso é mais para quem faz dor, mas eu acho interessante vocês saberem também, tá? Então, esse estudo também foi um estudo cadavérico, tá? Envolveu 20, então, cadáveres, e eles avaliaram os pontos convencionais de ablação, né, de radiofrequência, que eu mostrei para vocês anteriormente. Eles denominam, então, esses pontos convencionais de CAPS, e eles propõem uma mudança, tá? Nesses pontos de radiofrequência, nessa técnica ablativa, que eles chamam de MAPS, são os pontos modificados. Então, esse trabalho, na verdade, ele vai fazer uma dissecção anatômica dos cadáveres e ele vai comparar os CAPS, né, os pontos convencionais, e os MAPS, os modificados que eles sugerem, porque eles identificaram que existe, então, uma diferença anatômica, que isso é bastante interessante, tá? Quais foram os nervos-alvo desse trabalho? Então, foram os nervos pro vasto medial, pro vasto intermédio, que vai complementar os nervos geniculares, que eu vou falar adiante, pro vasto lateral, o nervo fibular recorrente, tá? Então, ele também vai abordar agora uma técnica ablativa no nervo fibular recorrente, e o ramo infrapatelar do nervo safeno. Então, vocês estão vendo que a gente teve uma ampliação agora de técnicas para analgesia da região do joelho. E quais foram os resultados que esse trabalho de dissecção anatômica eles encontraram? Eles identificaram que os pontos convencionais, que a gente considerava até então, eles podem não ser tão apurados para uma correta localização dos nervos, ou também eles podem não ser tão acurados em reduzir o risco de lesão vascular. Isso é bastante interessante, é uma informação nova, relativamente nova para a gente, tá? E a conclusão foi que uma abordagem mais proximal dos nervos pode ser
mais eficaz, tá? Na técnica ablativa, porém, obviamente que existe uma necessidade de correlação clínica, porque é um estudo cadavérico. Vou mostrar para vocês agora que interessante. Então, eles dividiram, tá? A região da coxa, né? A região do joelho, e eles fizeram essa dissecção. Então, na figura A, a gente tem uma dissecção do nervo femoral, emitindo os seus principais ramos que eles vão abordar na técnica ablativa, que são, então, o nervo provasto lateral, o nervo provasto medial e o nervo provasto intermédio. Então, uma dissecção bem cuidadosa, né, do nervo femoral, emitindo, então, os seus três principais ramos para a região do joelho. Na figura B, ele avalia, então, somente o compartimento medial, tá? Então, o nervo provasto medial e o ramo infrapatelar, que é ramo direto do nervo safeno, tá? Na figura C, ele vai avaliar o compartimento lateral do joelho, então a gente tem aqui o nervo provasto lateral, e na figura D, ele está avaliando a porção mais distal da coxa, já perto da articulação do joelho. Então, ele vai identificar o nervo fibular comum e o nervo fibular recorrente, que é ramo do fibular comum. Então, foi uma dissecção anatômica bastante cuidadosa desses nervos que vão inervar a região do joelho. E aí, o que eles identificaram? Então, nessa figura, a gente tem, né, nesse desenho, a gente tem uma representação da face anterior do joelho e da face lateral, tá? Os círculos praticamente completos são os pontos convencionais de ablação dos nervos, dos principais nervos do joelho. E os círculos tracejados são os pontos modificados, tá? Então, os círculos inteiriços aqui são os CAPs e os círculos tracejados são os MAPs. E o que eles estão mostrando aqui? Olha que interessante. Os círculos completos, vocês estão vendo aqui, nós temos 3, certo? Que correspondem basicamente ao nervo genicular superomedial, ao nervo genicular superolateral e ao nervo genicular inferomedial. Então, como vocês podem ver, a técnica antiga poupava o nervo genicular inferolateral pela proximidade com o nervo fibular comum. O que eles propõem agora, depois de toda essa dissecção cuidadosa dos cadáveres? Eles propõem, na verdade, 5 pontos, então eles acrescentaram 2 pontos, tá? Então, o mesmo ponto do nervo genicular supermedial, o que ele fala? Que após a dissecção anatômica, teria que caminhar proximalmente em torno de 10 milímetros. Seria mais acurado para fazer uma técnica ablativa nessa região, tá? Assim como o nervo genicular superolateral. Então, a gente teria que fazer uma abordagem 10 milímetros mais proximal, tá? O nervo genicular inferomedial, ele fala para fazer também uma abordagem em torno de 10 milímetros, porém, não só mais proximal, como mais anterior também, tá? Então, vocês conseguem ver tanto na abordagem anterior do joelho, como na abordagem lateral, tá? A gente caminha oblíquo aí nessa técnica de radiofrequência do nervo genicular inferomedial. E aí ele propõe o acréscimo de mais 2 nervos, tá? Então, que seria o nervo provasto intermédio, tá? Então, como eu disse para vocês, a gente consegue colocar esse nervo na nossa prática clínica, o bloqueio desse nervo junto com a técnica clássica dos outros nervos geniculares, porque supre essa região anterior aqui do fêmur, tá? E ele acrescenta também o nervo o nervo fibular recorrente, tá? Então, a técnica ablativa revisada pega aqueles mesmos pontos iniciais, genicular superomedial, genicular superolateral, genicular inferomedial e acrescenta mais 2, que são o nervo provasto intermédio e o nervo fibular recorrente, tá? E ele também modifica um pouco a topografia
dos pontos clássicos, tá? Então, eu trouxe isso nessa aula, eu sei que aqui o foco é anestesia regional, mas acho que é interessante a gente ter uma visão também da abordagem de dor crônica, né? Que acaba sendo complementar, tá? Bom, então esse foi um histórico rápido de como caminhou o bloqueio dos nervos geniculares, né, desde a sua gênese lá em 2010, 2011 até os dias de hoje. E hoje, de fato, vocês vão me perguntar, Cíntia, mas como que a gente executa esse bloqueio, focando na anestesia regional? O que que a gente tem que saber, tá? As indicações do bloqueio dos nervos geniculares. Então, principalmente, dor crônica no joelho, no ambiente ambulatorial, mas também como analgesia complementar para artroplastia total do joelho ou qualquer outro procedimento, então artroscopias, procedimentos que abordem a região do joelho e que cursem uma dor pós-operatória importante. O objetivo vai ser dispersar o meu anestésico local próximo às artérias geniculares, que a gente viu que não necessariamente elas estão próximas dos nervos geniculares, mas elas ainda acabam sendo uma referência anatômica para a execução do nosso bloqueio. E quando a gente não visualiza, porque às vezes é comum a gente não visualizar essas artérias, não tem problema. A gente vai se guiar, então, pela referência anatômica óssea. Então, é na junção entre a metáfise com a epífise, que vai ser tanto do fêmur como da tíbia, tá? E o volume de anestésico local que a gente vai dispersar nesse bloqueio, pensando em anestesia regional, é em torno de 4 a 5 ml em cada nervo, tá? Então, basicamente, atualmente, o que nós temos com foco para anestesia regional é isso que eu disse para vocês. E aí, a gente vai ter um roteiro de escaneamento. Então, eu gosto de trazer a questão da anatomia, trazer o histórico, né, para a gente entender de onde nós viemos, né, onde nós estamos e para onde também nós vamos, né, como aquele estudo que mostrou, então, né, propôs novos pontos de técnicas ablativas, mas eu também gosto de trazer a parte prática, a parte mais mastigada mesmo. Como que a gente vai executar esse bloqueio? Então, primeiro, joelho é uma estrutura bastante superficial, então a gente vai utilizar o transdutor linear de alta frequência. A agulha, a gente pode utilizar aquela agulha sono visível, tá? Com um comprimento de 50 milímetros, na grande maioria dos casos, né? Muitas vezes em pacientes com dor crônica, tem uma gonartrose bastante avançada, tem aquele joelho mais edemaciado, a gente pode lançar a mão da agulha de 100 milímetros, mas via de regra, a agulha de 50 milímetros é satisfatória com um calibre de 22 gauge, tá? O anestésico local, que normalmente é indicado, são anestésicos locais de longa duração, né? Quando a gente não está falando de bloqueios teste, tá? Quando a gente está falando, então, de técnicas de analgesia mesmo, ou anestesia barra analgesia. Então, a gente vai utilizar a bupivacaína ou a ropivacaína na concentração de 0,25 a 0,5%, em torno de 4 a 5 ml em cada nervo, tá? O preset, né? A configuração, o exame que a gente vai utilizar no meu aparelho de ultrassom. Pode ser tanto o MSK, que é o músculo esquelético, que vai visualizar bem então a estrutura óssea e a musculatura, e também os ligamentos, ou o preset de nervo, que é o preset que nós anestesistas estamos mais habituados, tá? Lembrando que a gente não vai identificar o nervo genicular, a gente não vai identificar o nervo em si, mas é um preset que acaba trazendo mais conforto para o anestesista, tá? O correto posicionamento do paciente é fundamental para a execução desses bloqueios. Então, o paciente ele vai estar posicionado, né, na posição supina e com uma leve flexão do joelho. Então, a gente vai colocar um coxim para deixar até mais confortável para o paciente e também com a visualização das estruturas melhor, tá? E lembrando, obviamente, que todos esses procedimentos têm que ser executados com a técnica asséptica, tá? Não precisa ser executado com uma técnica estéreo, porque a gente não está invadindo articulação, mas asséptica, com certeza, certo? Então, vamos lá. A gente vai mostrar o escaneamento agora de cada um desses nervos, tá? Vamos começar pelo nervo genicular superolateral.
Utilizando, então, o transdutor linear de alta frequência, na posição longitudinal, nós vamos posicionar sobre o côndilo lateral do fêmur. E a gente vai mover esse probe, né, esse transdutor, proximalmente, para visualizar a metáfise do osso, tá? Então, proximal, né, a gente está falando distal em relação à articulação do joelho, proximal em relação ao nosso eixo, né, a nossa coluna, vamos dizer assim, tá? Então, eu vou identificar o meu côndilo femoral e vou caminhar proximalmente até a minha diáfise, certo? Metáfise do osso. E aí eu vou visualizar a artéria genicular superolateral, que vai estar posicionada entre a face profunda do vasto lateral e o fêmur, tá? Então, vocês conseguem ver aqui que a gente tem a superfície óssea, certo? O músculo vasto lateral e bem próximo ao periósteo, a gente tem a artéria genicular superolateral. E quando a gente tem outros vasos, né? Às vezes perguntam, tem mais de uma artéria? Na verdade, são as veias geniculares, tá? E como eu falei para vocês anteriormente, a gente não consegue identificar o nervo, né? A gente só vai identificar a estrutura vascular. E mesmo na ausência de visualização da estrutura vascular, não tem problema. A gente vai, eu brinco nessa rampinha, né? Que é a transição entre a metáfise e a epífise. E eu vou dispersar o meu anestésico local aqui, e de fato vai ser meio que um bloqueio facial. Eu vou levantar a musculatura, né? Vou levantar essa musculatura e abrir um caminho aqui, um pertuito com o meu depósito, o meu bolsão de anestésico local. O nervo genicular superomedial, eu também vou utilizar o transdutor de alta frequência na posição longitudinal, vou identificar o côndilo femoral, agora lateral do fêmur, e também vou mover proximalmente para identificar a metáfise femoral. E aí eu vou visualizar a artéria genicular superomedial entre a face profunda aqui do músculo vasto medial e a superfície óssea. Então, a imagem é muito parecida, como se fosse um espelho, né? Entre o nervo genicular superolateral e o superomedial. O nervo genicular inferomedial, o transdutor também vai ser de alta frequência, colocado na posição longitudinal, mas agora sobre o côndilo medial da tíbia. E agora eu vou mover distalmente, certo? Eu estou caminhando mais para longe da minha coluna, né? Então, distalmente para visualizar a metáfise da tíbia. E eu vou visualizar, então, a artéria genicular inferomedial logo abaixo do ligamento colateral medial. Então, no nervo genicular inferomedial, eu consigo visualizar o ligamento colateral medial e muitas vezes consigo até visualizar a pata de ganso também, tá? Que é aquela pata que vai se inserir, então, na região medial da tíbia, formada pelos tendões do sartório, do grácil e do semitendino, tá? Então, lembrando, não visualizei a artéria genicular, não tem problema, eu vou na rampa, na transição entre a metáfise e a epífise da tíbia, tá? Eu trouxe aqui também a técnica do genicular inferolateral, mas lembrando que é melhor a gente poupar o bloqueio desse nervo para evitar que a gente tenha dispersão para o nervo fibular comum e como complicação o pé caído, tá? Mas o transdutor também vai ser o linear, posicionado na posição longitudinal, agora na face lateral do joelho. Eu vou identificar o côndilo lateral da tíbia e também vou mover o probe distalmente para visualizar a cabeça da fíbula, tá? Então, como vocês podem ver aqui na figura, eu estou visualizando a cabeça da fíbula. Aí eu identifico a artéria genicular inferolateral entre o ligamento colateral e o côndilo lateral da tíbia, tá? Mas lembrando que esse nervo a gente normalmente poupa nas técnicas, tá? E por fim, o plus, que eu falei para vocês que eu ia trazer, que é um bloqueio que a gente pode facilmente introduzir na nossa prática clínica, tá? Lembrando que o nervo provasto intermédio, ele é um ramo do nervo safeno. Então, muitas vezes a gente faz o bloqueio do nervo safeno e complementa com os nervos geniculares. Mas a gente pode poupar o nervo safeno e na mesma abordagem, na mesma localização, fazer o bloqueio do provasto intermédio, que vai ter uma ótima analgesia para a face anterior do joelho, tá? Então, o transdutor, diferentemente dos outros nervos geniculares que eu coloco na posição longitudinal, aqui eu vou colocar na posição
transversal, aproximadamente aí em torno de 3 centímetros acima da patela. Vou visualizar, então, o fêmur nesse corte axial, tá? E acima dele o músculo, obviamente, que é o vasto intermédio. Eu venho numa abordagem fora de plano, eu não tenho nenhuma estrutura vascular importante cruzando essa musculatura, tá? Eu tenho o toque, então, da agulha com o periósteo do fêmur e vou dispersar o meu anestésico, né? Também formando um bolsão e deslocando para superior aqui a minha musculatura, o meu vasto intermédio, tá? Então, é de muito fácil execução, risco baixíssimo, porque eu não tenho artérias importantes, né, cruzando essa musculatura, e tenho uma ótima eficácia de analgesia nessa face do joelho, tá? Então, esse foi o plus que eu trouxe para vocês. Eu trouxe esse guia do ASRA, né, que é a Sociedade Americana de Anestesia Regional e Medicina da Dor, que eu achei bastante interessante, tá? Que é, na verdade, um tutorial mesmo. Como que eles orientam a execução do bloqueio dos nervos geniculares, tá? Para dor aguda. Isso que é bastante interessante, tá? Então, quando a gente fala em bloqueio dos nervos geniculares, a gente está falando de 4 nervos que seriam o genicular superomedial, o genicular superolateral, o genicular inferomedial e o nervo para o vasto intermédio. Então, ao invés da gente fazer o bloqueio, né, do genicular inferolateral, a gente poupa esse bloqueio e a gente acrescenta o bloqueio do nervo para o vasto intermédio. Vou utilizar o transdutor linear e eles, no ASRA, eles sugerem a técnica out of plane em todos eles, tá? Isso é bastante também discutido, tá? Normalmente, nós da dor, a gente acaba fazendo uma técnica in plane, tá? Com o probe até na posição transversal, mas aqui, para dor aguda, é uma recomendação do ASRA, a posição sagital, né, do probe, com técnica out of plane. E eles deram uma receitinha aí de bolo, de como eles fazem, eu achei bastante interessante, tá? Então, eles preparam uma seringa de 20 ml com bupivacaína a 0,25% com vasoconstritor e adicionam dexametasona 2 miligramas, tá? Nessa seringa de 20 ml, eles vão utilizar 5 ml para cada nervo. Então, 5 ml para os 3 nervos geniculares e os restantes, né, o restante dos 5 ml para o nervo para o vasto intermédio, tá? E aí eles orientam que esses bloqueios, então, fornecem uma analgesia para artroplastias totais de joelho, complementando o protocolo canal dos adutores mais IPEC, né? Que é o combo que a gente costuma fazer. Então, obviamente que o IPEC ele vai fornecer analgesia para a face posterior do joelho, que não é contemplada pelos nervos geniculares, mas o canal do adutor, talvez a gente consiga fazer o bloqueio do nervo para o vasto intermédio, porque ele é um ramo terminal aí do nervo safeno, tá? E aí eles trazem, então, a ilustração, né, dos 4 nervos, do bloqueio dos 4 nervos. Então, como vocês podem ver, toda a abordagem que eles fazem é out of plane, tá? E, enfim, como eu disse, é controverso porque a gente também o pessoal da dor crônica, né? A gente faz em plane, mas eles trazem essa técnica para dor aguda, que eu achei bastante assim interessante para a nossa discussão de hoje, que é de anestesia regional, tá? Então, esse tutorial do ASRA, que é bem mastigadinho. Bom, gente, então vamos caminhando agora para o final da aula, né? Acho que eu falei bastante aí de anatomia, de como os bloqueios foram sendo construídos e revistos, e a gente sabe que tudo está em constante revisão, né? Então, muito provavelmente, a gente vai ter aí complementos, né, de técnicas dos bloqueios neurogeniculares, alterações, mas o que a gente tem de mais atual aí é o que eu trouxe para vocês, tá? Tanto para dor quanto para anestesia regional. Então, para a gente finalizar, as mensagens mais importantes da aula. Quando a gente fala, então, de bloqueio dos nervos geniculares, a gente tem que pensar nos geniculares superomedial, inferomedial, superolateral e o nervo para o vasto intermédio. Vamos começar a introduzir esse bloqueio para o universo
de analgesia da região do joelho, poupando, então, o nervo genicular inferolateral por conta de risco do nervo fibular, de lesão, né, do nervo fibular comum. As técnicas, tanto in plane como out of plane, são permitidas e são descritas. Como eu disse, para dor crônica, a gente acaba optando mais pelo probe na posição transversal e utilizando a técnica in plane, mas a gente tem, então, literatura embasando para o universo da anestesia regional o probe na posição longitudinal, né, sagital, com a técnica out of plane. Lembrar que as artérias geniculares, elas são, por enquanto, os nossos pontos de referência, apesar da gente já ter visto em alguns estudos de dissecção anatômica, que muitas vezes elas não estão tão próximas, mas elas acabam sendo para o universo da anestesia regional os nossos pontos de referência, e quando elas não são visualizadas, não tem problema. A gente vai acabar se guiando pela referência anatômica óssea, tá? Então, que seria essa rampa de transição entre a metáfise e a epífise, ou do fêmur ou da tíbia, tá? Então, era isso o que eu trouxe para vocês hoje. Eu agradeço mais uma vez o convite, né, da regional, aí liderada pela Cris. Eu me sinto sempre em casa, adoro discutir com vocês e aprender com vocês, porque a gente está sempre também em construção, né, do nosso aprendizado. E agora eu queria abrir, aí se tiver alguma pergunta ou alguma dúvida, ou se alguma coisa não ficou clara também, tá? Obrigada. Cíntia, boa noite. Tô Oh, aqui. que ótimo que você fechou. Muito obrigada. A sua aula, como sempre, extremamente didática, né? Assim, não tem nem o que dizer. Você segue um raciocínio clínico que eu achei ótimo. E foi muito legal que você colocou que realmente, eu sabia que tinha mais ou menos 10 anos o bloqueio, mas eu não tinha a noção de que realmente utilizado tem aí uns 6, 7 anos, né? Pela dor, né? E Recente, aí, né? quando muito, extremamente recente, né? Então, eu lembro muito bem quando, há uns 3 anos atrás, quando eu falei para o Léo que eu tinha pacientes da prótese de joelho que tinha dores localizadas, eu fazia canal dos adutores e IPEC, e eu tive vários pacientes que tinham dor no quadrante superolateral. E aí o Léo saiu perguntando para um monte de gente, todo mundo dizia que não tinha, que não, até que o Léo mandou uma mensagem para o Peng. E aí o Peng falou, não, tem sim. Mas por que o pessoal fala que não tem? Né? Porque, na verdade, ou os cirurgiões infiltram no intraoperatório, ou eles mandam o paciente para a UTI e não veem o pós-operatório, né? Entra com o opioide e não vê aonde que está doendo. E aí eu via, né? Porque eu ficava acompanhando. E aí foi quando o Léo me ensinou a fazer, e eu comecei a fazer, eu fazia só o superolateral para esses casos, né? Você tem que ter aí a confiança do cirurgião, né? Porque você vai colocar a agulha muito próximo do Sim. sítio aonde eles vão operar, né? Então, se vocês forem fazer antes da cirurgia, eu recomendo que faça estéreo, porque eles são noiados com a questão da infecção. Mas, vou deixar aqui, ó, a galera tem várias pessoas que são formadas que estão aqui, tá? O Henrique, tá? A Grazi, eu quero que eles se manifestem, alguém se manifeste, mas eu já tenho a minha pergunta. Eu já tenho. Você colocou, né, aquela posição clássica, né, do transdutor longitudinal. Só que, assim, essa posição, para quem faz, eu lembro que quando eu comecei a fazer, ele parece muito. Fazer a imagem é uma coisa, é simples, é bem simples. Mas o agulhamento não é fácil. Não é fácil, porque ele vai entrar inclinado se você entra em plano. Aí eu vi que você colocou que o pessoal coloca entrando fora de plano. Mas o pessoal, não vou puxar a sardinha, mas vou, né? Do pessoal lá da Escola da Dor, eles, ao invés de manter o probe longitudinal, eles localizam, depois eles viram transversal e entram em plano. Então, você vê a agulha entrando em Isso. plano, é um agulhamento muito mais fácil, dispersa tão bem quanto, pelo menos, eu não faço dor crônica, né? Mas as experiências que eu tive de dor aguda, de resgate, tanto na enfermaria, quanto quando eu fazia os geniculares superlateral,
Gente, nessa técnica ficou muito mais fácil. Você também faz assim ou não? Sim, sim. O pessoal da dor sempre faz com probe na transversal, não é nem tanto vamos dizer assim, porque é mais execuível, de mais fácil aplicação, realização. É mais por uma questão que na literatura a gente vê que a inervação do joelho, quanto mais posterior, mais rica é a inervação. Então, se a gente for com o probe mais posterior, o transdutor mais para posterior, você tenderia a ter uma analgesia melhor. Então, quando você está com o transdutor na posição longitudinal, você não tem como fazer isso, né? Não. Então, você não tem. Então, a gente identifica no longitudinal, vira no E transversal, vira. tenta deixar o mais posterior possível. E é o que você falou, o agulhamento é mais fácil, de fato. Agora, Nossa, muito mais fácil. mas a gente tem que pensar o seguinte, que a própria ASRA, né, sugere fazer com o probe na posição longitudinal e out of plane. Pensando na técnica de anestesia, acaba sendo fácil. Por quê? Porque a gente vai despejar lá 5 ml, então você Sim, vai banhar. Você sim, vai. Agora, na dor sim, crônica, por exemplo, como a gente faz um bloqueio teste, ou até a própria radiofrequência, você tem que ser o mais acurado possível, porque o bloqueio teste vai ser 1 ml, 2 ml no máximo. Então, assim, se você não sim, estiver no local exato, você vai ter talvez um falso negativo, né? E sim, na própria sim, radiofrequência, você viu no estudo que eu trouxe, eles já estão falando, sim. olha, tem que subir Mais 10 alto. milímetros, porque senão você não pega, entendeu? Então, assim, Sim, para anestesia, não vejo grande diferença, tá? Porque você vai despejar um volume anestésico que vai banhar. Agora, na dor vai. crônica, sim, faz diferença. Sim. Eu Pensando já como tinha esse bloqueio artigo. teste para radiofrequência, né? Até mandei lá no nosso grupão lá do Brainstorm, eu já tinha esse artigo, porque já não é de hoje que eu estudo isso. E assim, achei muito legal você ter colocado o ramo do vasto intermédio, porque realmente é super fácil de fazer Não, é e ridículo de fácil, é, né? é muito fácil. É só você ver a sombra óssea do fêmur. E que nem eu falei, você colocou ali, né, que a recomendação é você fazer out of plane, que você Aeroplane. faz fora de plano, mas você também pode fazer em plano, né? Eu sei que é recomendação, mas é assim, não tem nenhum grande vaso, não tem nenhuma inervação assim Que você vai muito. fixar, né? Hum. Sim, E, sim, e complementa a analgesia, né? Lá no complemento. tutorial do ASRA, eu acabei não colocando, mas eles descrevem o bloqueio do nervo para o vaso intermédio como acho que era missing point, uma coisa assim, que é o complemento, é o que falta, Sim, né? Quando você faz geniculares, falta esse. E eles trazem esse bloqueio que é o que você falou, dá super para a gente trazer para a prática clínica, imagina. Você já tá. está lá no supramedial, sublateral, você só, né, Não, caminha para a face anterior, não. não, que nem você falou, 5 ml, não tem como não banhar. Mesmo que você não esteja Exato. completamente no lugar, o como é muito pequeno, ele vai escorrer. E ainda digo mais, isso aí acaba, assim, muito provavelmente acaba entrando para a região intraarticular, porque 5 Uhum. ml Sim, naquele espacinho, não tem para onde correr esse anestésico, né? Assim, intuitivamente a gente imagina que escorra, né? sim, sem Mas, dúvida. assim, é muito legal, assim, todas as vezes que eu tive que fazer para tirar de resgate em pacientes com dor. Todas as vezes foram em regiões laterais, dos quadrantes laterais. E, cara, é na hora, né? O paciente É. é muito legal. E eu acho que, assim, é um bloqueio extremamente simples e que vai te tirar de situações, né? Porque é o que o pessoal fica jogando tramal, opioide, morfina, e é um bloqueio simples, né? Então, assim, Sim. foi muito legal você ter colocado. Gente, alguém vai falar mais alguma coisa? Cadê o povo? Tá todo mundo Eu, quietinho, porque eu tá vou os meninos falar, eu aqui. falo, Cris, eu falo. Só, Quem, olha, quem é? A Cíntia, Gra? Ah, adoro. você! Tudo bem? Cíntia, maravilhosa sua aula, muitíssimo didática. Não dá para Obrigada. esquecer agora nenhum Não dos dá. geniculares e nem esse último do vasto medial. A gente vai fazer muitos bloqueios aí e contemplar a analgesia do joelho. Só falta agora o IPEC, né, na próxima aula. É. Já teve, Cris, Maravilha. aula de IPEC? Eu acho que já, menina, mas eu Eu não acho que sei, eu não sei. A Cris que deve saber isso aí. essa do IPEC foi do ano passado. E pior que eu, assim, esse ano, gente, assim, eu tô com o calendário fechado.
e eu não consigo colocar aula de IPEC esse ano, assim, já tá lotado, assim, tudo Não, super mas você já apertado, tem, complementa, né? é que já tem lá, né? É uma aula longa, é uma aula da Lívia, sem dúvida, é uma das aulas mais assistidas do canal do YouTube nosso, que é uma aula, acho que é de canal dos adutores. Eu não sei se tá canal dos adutores é IPEC, é alguma aula nesse sentido. Eu preciso olhar, gente. São muitas aulas e para mim parece que é muito fácil, né? Mas não é tão fácil assim. Essa aula, assim, é a nossa aula número 70. Olha que coisa louca. São muitas aulas. Mas eu fico muito contente que você tenha topado, porque eu sabia que muita gente não queria dar essa aula exatamente por causa desse último artigo, né? Por causa da mudança dos pontos, mas é o que você falou, né? São mudanças simples e que, assim, para bloqueios de resgate, eu fiz uma vez na Julieta, inclusive, durante o plantão, ela estava com uma dor absurda. Gente, eu fiz com ela, deitei ela, fiz os 3 pontos, ainda nem tinha, na época, né, nem tinha feito o vasto, esse ramo do vasto intermédio. E, cara, nossa, ela não parava de me agradecer, entendeu? Porque realmente você tira com a mão a dor dos pacientes, principalmente uma paciente que ela estava com uma dor aguda, já querendo cronificar, sabe? Que ela tem uma lesão de joelho, né? Enfim, é isso. Nossa, Cíntia, muito obrigada. Você brilhou muito, como sempre. Imagina, obrigada, Grazi, pelo Agradecer. elogio. Obrigada, Cris. Estamos aí Tá à bom. disposição. Beleza, obrigada por todo mundo. Boa noite. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês mandem mensagem para o Instagram da Cíntia. E é fechado, mas Obrigado. tudo bem. Tá bom, Tá gente. bom. Boa noite. Tá, boa Boa noite. noite. Tchau, Beijo. Tchau, tchau. tchau.